Olha que o papo aqui é sério, hein? Mais de 8 milhões de empresas estão negativadas no Brasil. E você sabe que o que mais acontece hoje em dia é que tem um monte de empresários que estão em dia com o banco, estão pagando tudo certinho, só que eles não perceberam que estão destruindo as suas empresas por dentro. E o pior, muita gente vai quebrar nos próximos meses. E essas pessoas não quebrariam se soubessem priorizar os credores certos, priorizar os pagamentos. E nesse vídeo, a minha missão é te mostrar como não ser essa pessoa. Então bora pra gente se preparar para sair das dívidas. E o meu nome é Niklaus Limburcio, eu sou advogado e neste canal eu ajudo a pessoas em cenário de crise e endividamento bancário. O meu papel é te ajudar a sair das dívidas. E hoje a gente vai falar sobre uma armadilha que pega muito empresário de pequeno e médio porte, que é achar que estar em dia com o banco é a mesma coisa de estar no caminho certo. Olha, em uma crise financeira, isso pode ser exatamente o oposto. Então deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você tá pagando a parcela do banco e no final do mês você tá ficando apertado, não tá? Tá difícil de comprar insumo, tá difícil de pagar o fornecedor, tá difícil de fechar a folha. E se a resposta para qualquer dessas perguntas for sim, você tá vivendo algo que eu costumo chamar de adimplência artificial. Adimplência artificial é quando você está em dia com o banco, mas não tem condições reais de estar. Ou seja, o dinheiro que deveria manter a sua empresa viva tá indo para pagar a parcela do banco. E deixa eu adivinhar aqui. Para tampar esse buraco, você está usando crédito novo. Vamos lá, empréstimo para pagar empréstimo? Será que isso vai dar certo? Eu vou te contar aqui o caso de uma empresária que nós atendemos lá no nosso escritório de advocacia. Ela me narrou que olhava para os boletos do banco e pensava, bom, se eu não pagar, eu vou ficar negativada. E aí, eu vou perder o crédito. E aí o meu nome vai sujar. Bom, na prática, ela estava certa com relação às consequências da inadimplência. Só que ela estava errada com relação às prioridades. Porque enquanto o banco recebia ali por volta de 41 mil reais por mês, a padaria dela, que era uma padaria muito boa, já não tinha dinheiro para fazer a reposição. Aí o que começou a acontecer? Começou a comprar material de segunda linha, baixou a qualidade, os pães e os produtos começaram a piorar. E ela me narrou que os uniformes dos colaboradores e as fachadas estavam totalmente surradas, estavam vencidos pelo tempo, passando ali uma péssima impressão para os clientes dela. E agora eu te convido a adivinhar, o que você acha que aconteceu? É óbvio que os clientes perceberam. E aí, o faturamento começou a cair. E aí, ela precisou de quê? Mais crédito, exatamente, para cobrir aquilo que o faturamento já não estava cobrindo. E aí ela entrou numa espiral de dívida em cima de dívida. E esse comportamento eu costumo chamar lá no método EJECT de o perfil, o personagem do ingênuo. E olha, não é para ofender, isso aqui é um fato, é um diagnóstico. E para que você possa compreender melhor, o ingênuo é aquele que entra no jogo sem estudar as regras. Ele acha que ser correto é pagar todo mundo ao mesmo tempo. Mas olha, eu preciso te dizer, quando o cobertor é curto, você precisa escolher. Ou você cobra a cabeça, ou você cobra o pé. Porque se você tentar cobrir os dois ao mesmo tempo, não vai cobrir nada direito. E olha só, eu vou te explicar a lógica para que você possa entender de verdade por que isso é tão perigoso. Imagine que a sua empresa é a galinha dos ovos de ouro. É ela que gera receita. É dela que sai o dinheiro para pagar tudo. Fornecedor, funcionário, imposto e também o banco. E quando você tira dinheiro da sua operação para priorizar o banco, você está matando a sua galinha dos ovos de ouro. E se a sua galinha morrer, o que vai acontecer? Ninguém vai receber. Nem o banco, nem o fornecedor e nem você. E eu tenho um princípio que eu defendo muito lá no método EJECT. E eu repito para todos os alunos e todos os clientes do meu escritório de advocacia. É proibido zerar de grana. Exatamente isso que você ouviu. Isso aqui não é metáfora não, meu amigo. Isso aqui é regra. O caixa mínimo para manter a sua operação girando e a sua casa segura é totalmente inegociável. Antes de você pagar qualquer credor, você vai precisar garantir a sua empresa e vai precisar garantir também a sua vida, a sua casa, para que tudo continue funcionando. Então guarda isso com muita atenção. O que destrói um empresário, o que destrói uma pessoa, não é inadimplência. O que destrói é ficar inadimplente sem ter um plano, sem ter clareza, sem saber quais serão os próximos atos. É tomar decisão no impulso. Então comenta aqui embaixo se você, não, fala a verdade, se você já ficou zerado de grana. E conta pra mim qual foi a pior parte. Eu quero saber, me diz aqui nos comentários. E agora eu vou falar aqui onde é que tem pegadinha. Presta atenção aqui, hein? Tem algumas armadilhas, elas estão em camadas. A primeira camada delas é o débito automático. Provavelmente você autorizou o banco a debitar as contas, os parcelamentos, os financiamentos todo santo mês direto na sua conta. E é importante dizer que em uma crise, o banco vai continuar debitando normalmente. Ele vai ignorar que você está totalmente quebrado. Mesmo que isso represente te deixar zerado de grana. E é importante que você saiba que existe uma resolução do Banco Central. A resolução 4790 de 2020. Ela garante o seu direito de cancelar o débito automático a qualquer momento. Basta você acionar o saque, registrar, não precisa nem de justificativa.
E olha, muita gente não sabe disso. E eu vou te dizer também aqui a segunda camada, e ela é a mais perigosa, que é ter todo o seu dinheiro concentrado aonde você tem as suas dívidas. Ou seja, o banco tem acesso direto ao seu dinheiro. E agora nós vamos para a terceira camada, que é a emocional. A gente sabe que a cobrança, né, a pressão, a vergonha, o medo de perder o crédito, perder o que você tem, tudo isso vai empurrar aquela pessoa que está endividada para o erro de sempre. Qual que é? O erro de sempre é pagar com medo, é fazer uma renegociação que é ruim para você, que você não dá conta de pagar, é fazer tudo sem estratégia, no impulso. E aquelas pessoas que aceitam qualquer tipo de negociação ou que paga por medo, não sabe nem se está pagando certo, é exatamente a pessoa que vai entrar num ciclo de novo endividamento. Então se liga nessas 3 pegadinhas aí que elas são terríveis, tá? E eu imagino que nós estamos indo bem até aqui, né? Então eu vou te fazer uma pergunta muito sincera. Fala pra mim, você já tá seguindo o canal aí? Se você não tá, você tá dando bobeira. E eu imagino que tem muito conteúdo aí nas suas redes sociais e no YouTube também. E esses conteúdos aí eu imagino que não estão te ajudando a resolver a sua vida, né não? Eu imagino que talvez sair da dívida seja uma grande prioridade para você. Então, vamos lá, já clica para seguir aí, ativa o sininho, porque provavelmente você não vai querer perder nada. E nós temos muita coisa boa para gerar aqui, para te ajudar a sair das dívidas. Eu posso te dizer que o meu compromisso é ser o seu aliado nessa jornada contra as dívidas. Então vamos agora para a dica do aliado. E olha só o que eu vou te entregar aqui na dica do aliado, hein? A primeira ação que você vai tomar e a mais urgente. Você vai criar uma separação entre a sua conta e as suas dívidas. Ou seja, você vai movimentar o seu dinheiro numa instituição que você não deva, tá? A lógica é muito simples. Se você tem uma conta para receber, ela vai entrar num lugar onde você não tem dívidas. De forma alguma, a conta onde movimenta o dinheiro pode ter dívida vinculada, tá bom? Muito menos limite negativo. E antes que digam que isso daí é fuga, calote, não é nada disso. Nós estamos aqui propondo uma gestão de crise para que você possa ficar de pé, dar conta de lidar com essa situação e no final conseguir pagar todo mundo, que é o que todo mundo quer, na verdade, acertar as coisas e viver uma vida plena e abundante, tranquila. Só que não dá para resolver as coisas sem dinheiro, enforcado sob pressão. É por isso que eu tô aqui para te ajudar. É esse que é o meu propósito, te dar as armas, as ferramentas para que você possa se empoderar, tomar as melhores decisões e ao final fazer grandes acordos e encerrar as suas dívidas de uma vez por todas. É igualzinho se faz lá na recuperação judicial, onde o juiz cria o tal do stay period, que é um período onde as cobranças ficam suspensas. A cobrança vai estar lá, mas ela não vai pegar o seu dinheiro. E assim como o juiz dá para as empresas em recuperação judicial um período para que elas possam respirar, gerar caixa e se organizar, nós vamos fazer aqui a mesma estratégia. E a segunda ação que você vai tomar aí é classificar todos os seus credores. E eu uso aqui, para critério de classificação, no método EJECT, 2 graus. O primeiro grau é aquele das dívidas, das obrigações que são essenciais e insubstituíveis. Ou seja, são aquelas que não dá para esperar, aquelas que você tem que pagar agora, porque senão você vai ter um prejuízo muito grande, tanto na sua empresa quanto na sua vida. E a pergunta que você precisa fazer é, se eu não pagar isso, vai travar a minha vida? Ou eu posso não pagar? E aí que entra as obrigações, as dívidas de grau 2, que são aquelas que podem esperar ou o credor é substituível, ou seja, você pode substituir aquele credor por um outro, iniciar o relacionamento com outra pessoa que vai te oferecer aquele serviço, aquele produto da mesma forma. Ou ainda também aqueles credores que admitem negociação. E olha, entendam que nesse grau 2, o banco entra na maioria dos casos, salvo algumas exceções que tem garantia, que talvez, por conta de uma garantia vinculada ao contrato, talvez você tenha que sustentar o pagamento. Fora isso, só de separar entre grau 1 e grau 2, você já vai perceber que vai criar uma grande folga de capital aí na sua mão. E eu chamo isso de pagamento seletivo. Nós temos um módulo específico em que a gente aprofunda e explica todas as táticas de como implantar o pagamento seletivo lá no método EJECT. E é importante dizer que você não está deixando de pagar. Você está só reorganizando a ordem e o momento em que esses pagamentos vão ser feitos. Ou seja, quem vai receber agora e quem vai receber depois na fase de negociações. E lá no método EJECT eu aprofundo em várias camadas, tanto com o pagamento seletivo, tanto quanto com as estratégias do caixa forte, para que você possa aumentar a liquidez, aumentar o volume de dinheiro na sua mão, para que você possa fazer acordos e resolver sair das dívidas de uma vez por todas. E lá no método eu entrego um protocolo passo a passo com todos os critérios de classificação, o que você vai falar, os scripts para você se comunicar com os seus credores e também estratégias que você vai fazer para você blindar o seu caixa, o seu dinheiro, para que o dinheiro fique na sua mão. Para isso eu deixei um link fixado aqui nos comentários para que você possa conhecer o método EJECT. Mas agora já começa aí pela separação das suas contas, pela classificação dos seus credores, já começa isso agora e segue essa dica minha que vale ouro, você vai ver que vai mudar o seu jogo já. E hoje aqui você entendeu o que é adimplência artificial e o quanto que isso é uma ilusão que está te corroendo por dentro. E sabe aquela empresária que eu te contei da padaria? Quando ela chegou, seguiu as minhas orientações e parou de priorizar o banco e passou a priorizar toda a operação que ela tinha,
a empresa dela voltou a florescer, ou seja, ela voltou a ter condições de entregar bons produtos para os clientes, ela voltou a priorizar a empresa, a geração de receita, e aí o faturamento dela voltou a crescer, ela voltou a ver dinheiro na mão dela, e com dinheiro as coisas se resolvem, né? Aí nós tivemos condição de juntar um caixa e fazer as negociações, e ela conseguiu sair das dívidas com bons descontos na hora certa, né? Tinha dinheiro na mão, conseguiu fazer grandes acordos. E olha, esse é o caminho certo. E o método Eject entrega exatamente esse protocolo completo. O link está fixado aqui nos comentários. Caso você também esteja precisando de uma representação de advogados, tenha processos, esteja precisando se defender contra os bancos, tem um link aqui para que você possa iniciar o seu atendimento. Está fixado nos comentários aí na descrição. Eu preciso te alertar que não são todas as pessoas e nem causas que têm perfil para o meu escritório de advocacia. Mas se for o seu caso, com certeza vai ser um prazer te ajudar. E eu quero te convidar a vir aqui para que nós possamos juntos apertar esse botãozinho para fazer o seu eject das dívidas.